Glória a Deus, nesta noite eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 42, estaremos lendo o versículo de número 5, Jó, capítulo de número 42, versículo de número 5. É uma alegria muito grande poder retornar a esta igreja, rever o pastor Marcel, sua família. Estou certo de que Deus tem falado aos nossos corações através dos louvores, e agora Ele há de falar aos nossos corações através da sua palavra. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, também quero dizer que após o culto estará disponível para aqueles que desejarem diversos livros que pela graça de Deus eu tive a alegria de escrever e publicar. Estes livros estarão lá fora, disponíveis para aqueles que desejarem adquirir. Livros explicando melhor a palavra de Deus, temas teológicos, temas ministeriais, livros que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. E você pode adquirir esses livros após o culto. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Só que está parecendo até assembleiano, né? A gente fala e... Glória a Deus. Senti firmeza nesse amém aí, ó. Quem achou, diga amém. Amém. Jó, capítulo 42, versículo de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Podei-vos assentar em o nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos em uma conferência de avivamento e pedindo a Deus uma palavra para que pudesse ministrar nesta noite aos vossos corações. Assim que eu cheguei, eu senti fortemente no meu coração o desejo de trazer esta palavra. Falar sobre avivamento baseado no livro de Jó não é tão convencional assim. Mas eu entendo que, embora a história de Jó seja uma história chocante, que nos desafie, é uma história que nos mostra que as experiências da vida, por mais dolorosa que estas experiências possam ser, se elas contribuem para nos conectar com Deus, essas experiências também podem ser um canal de avivamento para as nossas vidas. Jó, ele passou por grandes provações, por grandes adversidades, mas no final da sua vida, o capítulo 42, está aqui uma declaração de Jó, após a tempestade, após a adversidade, após a provação, e Jó ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, tudo o que Jó passou fez com que Jó se aproximasse ainda mais de Deus. E o que é avivamento? Senão ser íntimo de Deus. O que era avivamento, senão estar profundamente conectado com Deus, próximo de Deus. Esse é o nosso desejo. Viver o avivamento é estar cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais perto de Deus, cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo, cada vez mais conectado com a presença de Deus. E quando nós olhamos para a história de Jó, eu consigo extrair alguns princípios do avivamento que eu desejo para a minha vida, e do avivamento que você, como cristão, também deve desejar. Um avivamento sadio, salutar, um avivamento que te torne um crente, um cristão mais santo, mais próximo de Deus, mais enraizado com a sua vida e a sua espiritualidade fundamentada em Deus.
Então, olhando para a história de Jó, irmãos, nós sabemos que essa história é uma história que nos desafia a ser fiel a Deus, mesmo diante de grande provação. Jó, o texto bíblico começa falando que Jó, ele era um homem íntegro, um homem fiel. O avivamento que eu quero, em primeiro lugar, é um avivamento que me leve a ser uma pessoa cada vez mais íntegra. Porque hoje, muitos cristãos têm uma visão distorcida de avivamento. Eles conectam muito o avivamento com a questão dos dons espirituais, com a manifestação do Espírito, com um poder sobrenatural, e às vezes eles não entendem o avivamento pela questão da integridade do caráter, de uma vida fiel a Deus. Então eu começo dizendo que o avivamento que nós devemos desejar para as nossas vidas é um avivamento baseado em integridade. É um avivamento baseado em integridade. Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem que amava profundamente a Deus. Ele era um homem que se desviava do mal, ele era um homem temente a Deus. E quem dá louvor, quem publica, quem torna notório, quem fala a respeito da integridade de Jó, não é Jó, mas é o próprio Deus. Em Provérbios diz que não é honroso para o homem publicar a sua própria honra, não é honroso para o homem se autoelogiar, publicar os seus próprios feitos, as suas próprias qualidades. Mas no caso de Jó, não é Jó quem está falando da sua integridade, mas o próprio Deus que dá testemunho da integridade de Jó. Se Deus tivesse que falar alguma coisa a seu respeito, te apresentar para o mundo, dizer para o mundo quem você é, o que Deus diria sobre você? O que Deus falaria a seu respeito? Quando os filhos de Deus, os anjos do Senhor, vieram se apresentar até a Deus, no capítulo 1 de Jó, Satanás também veio entre os filhos de Deus. E quando Satanás ele se coloca diante da presença de Deus, a Bíblia diz que o Senhor, ele dá testemunho de Jó, dizendo: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro, justo e temente a Deus, um homem que se desvia do mal. O que Deus poderia falar a seu respeito? Irmãos, Jó, ele era um homem que tinha um caráter ilibado, um homem que amava profundamente a Deus, e Deus reconhecia essa integridade. Jó, ele fugia do pecado. O cristão, ele tem que fugir do pecado. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não consegue ouvir a nossa oração. Se avivamento é ter intimidade com Deus, o pecado é aquilo que me afasta de Deus e que me impede de viver o verdadeiro avivamento. Existem crentes que querem viver o sobrenatural de Deus, mas não querem viver uma vida íntegra. Querem viver o sobrenatural de Deus vivendo em pecado. Isto não se conjuga na mesma equação. Não dá para a gente viver o avivamento estando em pecado. A gente pode se auto-sabotar, a gente pode se enganar, a gente pode viver lapsos de emoção, mas verdadeiro avivamento, quando o meu coração está conectado com Deus, quando eu estou transbordando da presença do Espírito de Deus, isso só é possível com integridade. Nós vivemos em uma época onde a geração de hoje vive surtos emocionais e confundem isso com avivamento. Choram, cantam, vibram, se emocionam, mas no final voltam para a vida de pecado, voltam para uma vida onde a pessoa está ali cultivando práticas e hábitos que não louvam ao Senhor, que desagradam a santidade de Deus. Então, o verdadeiro avivamento que nós devemos almejar é um avivamento baseado em integridade, vida no altar, caráter diante de Deus. E Jó,
ele era um homem íntegro. Quando Deus vai falar a respeito de Jó, Deus diz, ele é um homem íntegro, ele é um homem fiel, ele é um homem que se afasta do mal, ele é um homem que não tem parceria com o pecado, que não tem pecadinho de estimação. Jó, ele tem o desejo de viver uma vida voltada para Deus, ele tem o desejo de ver a sua família aos pés do Senhor, e por causa disso, quando a Bíblia vai falar de Jó no capítulo 1, a Bíblia faz questão de dizer que Jó, ele sempre realizava sacrifícios em favor dos seus filhos e da sua família, ou seja, ele era um sacerdote na sua casa, e ele conduzia a sua casa para Deus, ele se preocupava com a espiritualidade da sua casa, com a integridade dos seus filhos, com a honestidade da sua família, e ele intercedia a Deus em favor dos seus filhos e em favor da sua família. É interessante que quando Deus dá testemunho de Jó a Satanás, Satanás, ele questiona o testemunho que o próprio Deus dá. E Satanás diz, também, Senhor, como não ser um homem como ele? Afinal, tu o cercas de bênçãos e favores. Então, Satanás, ele questiona a política de Deus tratar os seus filhos, a política com a qual Deus se relacionava com Jó, com os justos. Satanás diz, é muito fácil ele ser um homem íntegro desta forma, porque a integridade está lhe dando vantagens. Então ele está sendo íntegro, não porque ele ama a integridade, não porque ele ama o Senhor, mas porque ele ama as bênçãos e os favores que o Senhor lhe dá, que o Senhor lhe concede. Nesta fala de Satanás, ele questiona, ele coloca em xeque, ele duvida da real motivação da integridade de Jó, da real motivação da santidade, da adoração de Jó. E ele também questiona Deus, dizendo que Deus, ele está subornando a adoração do homem, comprando o seu louvor com bênçãos e favores. Então ele questiona a política de Deus tratar os seus filhos, questiona a verdadeira motivação da adoração de Jó e acusa Deus de subornar o homem comprando o seu louvor e a sua adoração. Porque para Satanás, para um anjo caído, envolto em pecado, ele não conseguia olhar para Jó e reconhecer integridade em Jó. Então, Satanás, ele disse que Jó, ele não era íntegro por amor à integridade, mas por amor às vantagens que Deus lhe dava. Só que quando Satanás questiona o próprio Deus, Satanás ele entra num desafio com Deus que é causa perdida. Porque Satanás ele não conhece o futuro, mas Deus ele conhece todas as coisas. Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. O futuro para Deus é como se fosse passado. Ele é atemporal, ele não está preso na linha do tempo. Então Deus sabe de todas as coisas. Quando Satanás questiona Jó e diz, se o Senhor tirar os favores que o Senhor concedeu para Jó, se tirar as riquezas e todas as benesses, todas as bênçãos que o Senhor concedeu a Jó, tu verás que ele não blasfema de ti. Ele vai blasfemar de ti. Ele vai para o oposto da adoração, que é a blasfêmia. Na adoração você bendiz a Deus, na blasfêmia você maldiz. Na adoração você reconhece a santidade e o poder de Deus. Na blasfêmia você depõe contra o caráter de Deus. Então Satanás diz, verás que ele não blasfema de ti. Se tu tirares as bênçãos, ele vai blasfemar. Só que Satanás entra num desafio que já estava fadado ao fracasso, porque Deus conhece o futuro. Deus sabia que poderia tirar tudo de Jó, mas ele se manteria íntegro.
E aí o Senhor diz: então tá bom, vou te provar, Satanás, que existem seres humanos que vivem a integridade por amor à integridade. Embora a natureza do homem também se corrompeu por causa do pecado, mas é possível viver uma vida íntegra por amor à integridade, por desejo de viver uma vida voltada para Deus. E aí, Satanás, ele recebe autorização da parte de Deus para começar a tirar as bênçãos e os favores, as riquezas que Jó tinha na sua vida, todas as vantagens que ele havia conquistado. E a partir do momento em que Satanás sai da presença de Deus, a vida de Jó vira de cabeça para baixo. Todos nós conhecemos a história. Todos nós conhecemos a história. Jó, ele é surpreendido por uma série de notícias, de assaltos, de desastres naturais, que foram destruindo, consumindo, roubando, furtando, esvaziando, acabando com a sua riqueza. Uma notícia atrás da outra. Quando a gente vai lendo o livro de Jó, a gente percebe que houve até uma sincronia milimetricamente organizada por Satanás, de modo que as perdas de Jó, elas foram ascendentes, de uma perda menor para uma perda maior, de um golpe mais leve para um golpe cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E a Bíblia diz que sempre sobrevivia um servo para contar a notícia, um mensageiro. E esse mensageiro, ele chegava lá para contar a notícia para Jó, e quando ele estava acabando de falar, nem havia tempo para Jó, de fato, assimilar o que estava acontecendo. A Bíblia diz que já entrava outro mensageiro na casa para trazer uma notícia seguinte, um golpe atrás do outro, uma pancada atrás da outra, cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais intensa. E a Bíblia diz que o golpe fatal do desafio e do teste a qual Jó foi submetido no capítulo 1, o golpe fatal foi a perda de todos os seus filhos de uma só vez. De uma só vez. Seus filhos estavam reunidos em uma casa e veio um vendaval que desabou o teto, a cobertura do local onde eles estavam, caiu sobre os seus filhos e todos morreram em uma única tragédia, em um único dia. E o mensageiro terminou de contar aquela última notícia. A Bíblia diz, irmãos, que Jó, ao ouvir aquela notícia, ele rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se lança no chão, demonstrando os sinais comuns naquela época de luto, de desespero, de tristeza profunda. E aí eu imagino que naquela hora Satanás olhou e disse: é agora que ele vai blasfemar. Ele está desesperado, ele está profundamente triste. Eu tirei todas as vantagens que ele tinha, eu tirei a riqueza, eu tirei o gado, eu tirei os seus filhos, eu tirei todo o seu status que ele tinha diante da sociedade. Agora ele vai blasfemar. E a Bíblia diz que Jó se lançou no chão, se prostrou em terra, e ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o avivamento que eu desejo para a minha vida e que você deve desejar para a sua vida é aquele avivamento que nos momentos de dor, nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, você não venha se desconectar do seu Deus, mas você venha se lançar diante dEle e buscar nele a força que você precisa para enfrentar as adversidades do dia a dia.
Muita gente se revolta na hora da luta, muita gente perde a fé na hora da luta, muita gente abre a boca para falar aquilo que não deve na hora da luta, na hora do desespero, na hora da aflição, mas eu quero que você viva o verdadeiro avivamento, aquele avivamento que te conecte com Deus, até na hora da adversidade, até na hora da luta, até na hora da tribulação. Não se afaste de Deus jamais, porque em Deus nós encontramos, nós devemos buscar a força que nós precisamos para enfrentar as adversidades desta vida. Nessa vida a gente vai enfrentar muitas lutas, a gente vai enfrentar muitas provações. Eu estou pregando para pessoas aqui que vieram para a conferência de avivamento, mas só Deus sabe o que você está passando no seu dia a dia, só Deus sabe as lutas que você está enfrentando. Tem gente aqui que veio buscar avivamento, mas devia estar buscando a solução para o seu problema, mas entenda, a solução para o seu problema está no avivamento, porque cada vez que você se conectar mais com Deus, você terá mais estabilidade, mais equilíbrio, mais força espiritual, mais estabilidade emocional, para enfrentar as adversidades da vida. Você pode até se desesperar com a luta, mas você não vai blasfemar. Você pode até se entristecer com as situações da vida, com as perdas da vida, com os impactos da vida, dos problemas da vida, mas você não vai se afastar do Senhor. É nos braços do Senhor, é no altar do Senhor que nós encontramos o auxílio, a direção que nós precisamos para enfrentar as adversidades. Não deixa essa luta te afastar de Deus. Não deixa esse golpe te esfriar na fé. Ah, pastor Israel, mas eu pensei que se eu viesse para a igreja, eu teria uma vida blindada, eu teria uma vida protegida, que a luta não me alcançaria. Que evangelho é esse que você ouviu? Porque o verdadeiro evangelho é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, e é seguir a Jesus, é enfrentar adversidades, é enfrentar tribulações. Você quer ser honrado, condecorado e viver de forma confortável no mundo que crucificou o teu mestre, aquele que você serve, aquele que te salvou, aquele que te resgatou? Então entenda, aqui nesse mundo a gente vai enfrentar provações, a gente vai enfrentar adversidade. Ah, pastor, mas eu ouvi alguém dizer, muita gente está pregando muita coisa que não é verdade, mas eu estou aqui para te dizer, que nesse mundo você vai enfrentar aflição, nesse mundo você vai enfrentar aprovação, mas quando a aflição vier, quando a aprovação chegar, que ela possa te encontrar, ainda que caído, mas caído no altar de Deus, na presença de Deus, buscando a força de Deus. Oh, aleluia! É esse avivamento que eu quero, irmãos. É o avivamento que me faça enfrentar a tempestade, a provação, a dificuldade, e permanecer firme e constante na presença de Deus. É esse avivamento que eu quero, o avivamento que jamais permita que o meu louvor seja substituído pela blasfêmia, que a minha fé seja substituída pela incredulidade, mas que eu permaneça conectado com Deus, independente das situações que eu estou vivendo, porque eu não sirvo a Deus por causa das bênçãos e dos favores que Ele me concede, eu sirvo a Ele porque eu o amo profundamente. Venha o que vier, enfrente o que enfrentar, eu estou preparado para ser fiel diante de todas as circunstâncias, até diante da morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade em todas as situações, integridade em todas as situações. Pastor, mas é muito difícil permanecer íntegro diante das perdas. Eu sei que não é fácil, eu não estou aqui dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível você vencer essa aprovação diante do altar de Deus. Mesmo fraco, é nessa hora que a graça de Deus vem. A gente tem uma imagem do avivamento,
que é uma imagem um tanto quanto triunfalista, né? A gente tem aquela visão, sabe, de avivamento. Vou começar a idealizar o avivamento. É você naquele culto com o anjo descendo, o anjo subindo, gente profetizando e vitória atrás de vitória, e aí você recebe palavras proféticas de carro novo, de casa própria, de promoção no emprego, e aí quando termina o culto, a visão que a gente tem às vezes é aquela visão que a gente sai quase flutuando, né, de tanta bênção e de tanta vitória, levitando. Irmãos, essa visão é uma visão distorcida. A gente gosta de pensar avivamento assim por essa perspectiva triunfalista, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que os grandes avivamentos de Deus derramados no povo de Deus foram em tempos de aflição, em tempos de dificuldade. O avivamento, ele não se manifesta na nossa força, mas quando a nossa fraqueza está exposta, porque quando a nossa fraqueza está exposta, a graça de Deus vem sobre nós, e ela nos envolve, ela nos alcança. Os grandes avivamentos acontecem, são nos momentos de calamidade, nos momentos de crise, nos momentos de adversidade. A crise é o prenúncio profético de uma grande chuva que virá sobre a sua vida. Se essa luta te cercou, não é só a luta que vai te cercar, mas a unção de Deus virá sobre a sua vida, a graça de Deus virá sobre a sua vida. O Senhor não te abandonará diante desta adversidade. Oh, aleluia! Paulo, ele chegou a clamar a Deus para que o Senhor o livrasse de uma fraqueza, de um espinho que ele possuía, e o Senhor disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder, ele é derramado na sua fraqueza. Irmãos, nessa hora, Jó prostrado, com as vestes rasgadas, a cabeça raspada, em sinal de luto e desespero, ele produz um louvor verdadeiro, e aquele louvor alcança o trono de Deus. Aquele louvor envergonha Satanás, com a sua tese que dizia que o homem ia blasfemar. Satanás fica confundido, porque Jó prova, mostra que ele é fiel por amor à fidelidade, ele é íntegro por amor à integridade. A sua integridade não é uma integridade falsificada, não é uma integridade teatralizada, não é uma integridade fingida. Não, eu vou fingir que eu sou crente para receber bênçãos. Não, eu sou crente porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu sou crente, eu me desvio do mal, porque a minha alma tem prazer de estar na presença de Deus, independente de ter uma vida tranquila, independente de passar por uma luta, passar por uma adversidade, a minha alma se satisfaz na presença de Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. O avivamento que nós devemos almejar e desejar é esse avivamento que nos mantém ainda mais próximos de Deus, mesmo diante das grandes tempestades da vida, mesmo diante das grandes provações da vida. Nessa vida a gente vai enfrentar muitos baques, irmãos. A gente vai passar por muitas situações que a gente nunca imaginou passar. A gente vai enfrentar muitas situações difíceis. E nessa hora, o que fazer? Me revoltar? Duvidar da soberania de Deus, do controle de Deus, do poder de Deus? Não. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É confiança total no Senhor, mesmo diante das situações difíceis. Jó, ele demonstra essa confiança. Quando o capítulo 1 de Jó termina, a gente entra no capítulo 2. No capítulo 2, novamente Satanás se apresenta diante de Deus, quando os anjos, os filhos de Deus, iam adorá-lo. Satanás volta à presença de Deus novamente, e agora Satanás, ele vem com outra tese, ele reformula a sua tese. Quando Satanás vem de novo na presença de Deus, o Senhor diz para Satanás: observou a Jó? Perdeu tudo, mas se manteve fiel. Jó é crente de verdade, Jó é crente raiz. E aí Satanás, ele olha para o Senhor e diz: pele por pele,
e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Essa frase é um tanto quanto enigmática, né? Alguns estudiosos dizem que, na verdade, era um provérbio muito antigo. Satanás estava dizendo que a grande verdade é que Jó, ele só se preocupava com ele mesmo. Jó não se preocupava com família, com filhos. Satanás, ele diz, ele é um homem profundamente egoísta, que ele só se preocupa com ele mesmo. Então, a partir do momento que ele perder a saúde e a doença o alcançar, aí sim, tu verás que ele vai blasfemar de ti. Deus já sabia o futuro, né, irmãos? Deus conhece todas as coisas. E aí o Senhor diz, tudo bem, Satanás, tem autorização para tirar a saúde de Jó, mas só não vai tocar na sua vida, porque a vida a mim pertence. Só eu dou e só eu tiro. E aí Satanás, ele sai da presença de Deus, e a Bíblia diz que quando ele sai da presença de Deus, ele fere o corpo de Jó com tumores da cabeça à planta dos pés. O corpo de Jó foi tomado por diversos tumores. Jó se viu envolto em uma enfermidade assombrosa, em uma enfermidade que assustava as pessoas. E a Bíblia diz que a mulher de Jó olhou para ele e disse, até quando você ainda vai ficar resistindo? Termina com teu sofrimento, amaldiçoa a Deus e morra, porque o teu fim chegou. A mulher de Jó, vendo o sofrimento dele, e aí quando a mulher de Jó fala para ele, isso, Jó olha para ela e diz, como falas, tua louca mulher? Recebemos o bem de Deus com prazer e as adversidades e as lutas, a gente não quer suportar? E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu falta alguma a Deus. Qual é o avivamento que nós devemos desejar? É aquele avivamento que mesmo quando nós estivermos diante de pressões destrutivas, a gente não venha ceder, mas a gente se mantenha firme e forte. Jó, ele estava profundamente debilitado, fragilizado, ferido, com tumores da planta dos pés até a cabeça. A mulher dele pressiona ele, dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morra. Diante dessa pressão destrutiva, se Jó cede, Jó sucumbe, e ele fraqueja diante daquela grande luta e daquela grande adversidade. Se ele amaldiçoasse a Deus ali, provavelmente ele morreria. Mas Jó, ele se mantém fiel, ele se mantém íntegro. E a Bíblia diz que ele resiste àquela pressão destrutiva, e ele continua fiel ao Senhor. Esse é o avivamento que a gente deve buscar, irmãos. Que avivamento? O avivamento que me faça permanecer firme diante das pressões destrutivas da vida. Você vai ouvir muita gente te dando conselho destrutivo. Você vai se ver cercado por muita gente tentando te induzir, tentando te conduzir para tomar ações que vão contra o teu caráter, que vão contra a tua fé, que vão contra a tua integridade, que vão contra as tuas crenças. Mas nessa hora, você precisa ser valente e permanecer resignado e firme nas suas convicções. Jó, ele permaneceu convicto, ele não abriu mão dos seus postulados, ele não abriu mão das suas crenças, ele se manteve fiel, ele resistiu às pressões destrutivas. Irmãos, quando eu digo pressões destrutivas, as pressões destrutivas, às vezes, elas estão dentro de nós, a nossa natureza corrompida, a nossa natureza pecaminosa, o desejo do pecar.
o desejo de pecar, a concupiscência da carne, pressões destrutivas, que vêm com força sobre nós, tentando nos conduzir, tentando nos levar a tomar ações que vão desagradar a santidade de Deus. E as pressões vêm em momentos de fragilidade. Satanás sabe a hora de atacar, ele sabe a hora de inflar a nossa carne, de inflar o nosso ego, de tentar aliciar os nossos desejos, mas nessa hora a gente tem que se manter fiel e firme a Deus, dizendo: não, eu não vou abrir mão da minha fé. É esse o avivamento que a gente deve desejar para a nossa vida, irmãos, o avivamento que nos mantenha firmes diante de Deus, mesmo diante das pressões destrutivas da vida. É interessante, irmãos, que o livro de Jó, se a gente pegar o livro de Jó panoramicamente falando, a gente pode dividir o livro de Jó em prólogo, em diálogo, em monólogo e em epílogo. São as 4 partes do livro de Jó. Prólogo é a introdução, capítulo 1 e capítulo 2, que conta a história de Jó. Depois do prólogo vem o diálogo, porque no final do capítulo 2, os amigos de Jó, Elifaz, Bildad, Zofar, eles vêm para tentar confortar Jó. E a Bíblia diz que eles ficam 7 dias ao lado de Jó em silêncio, só observando o sofrimento de Jó. Depois desse período de 7 dias, eles começam a conversar. E aí surge o diálogo, o debate. E os amigos de Jó vão acusar Jó de transgressão, de pecado. Porque na teologia retribucionista dos amigos de Jó, eles entendiam o seguinte: se eu sou justo, eu vou ser abençoado. Se eu não estou sendo abençoado, é porque eu não sou justo, porque eu sou um transgressor. E dentro dessa teologia retribucionista, os amigos de Jó vão acusar Jó de pecado, vão acusar Jó de transgressão. E do capítulo 3 até o capítulo 37, a gente tem os debates, réplica, tréplica, os amigos falando, Jó se defendendo, Jó contra-atacando, debates, diálogos, e as pessoas tentando entender o que estava acontecendo. E é interessante que os amigos de Jó, eles não têm acesso à cena celestial, porque só quem tem acesso à cena celestial são os leitores, somos nós. Quando nós pegamos o livro de Jó, a gente tem acesso ao prólogo, e o prólogo de Jó, ele alterna entre a cena terrestre e a cena celestial. A gente sabe o motivo do sofrimento de Jó, porque a gente tem acesso à cena celestial. Os amigos de Jó, os personagens de Jó, o próprio Jó, a mulher de Jó, não tinham acesso à cena celestial. Tudo o que eles viam era o que estava acontecendo na terra. E por isso eles questionam, eles acusam Jó de pecado. Jó não tem acesso à cena celestial. E durante muito tempo Jó não entende. Jó não entende o porquê do seu sofrimento. Ele não entende. Ele chega a clamar a Deus pedindo resposta. Mas apesar disso, ele ainda continua submisso e íntegro a Deus. Mesmo sem saber, sem entender, sem compreender o porquê de muita coisa, Jó, ele se mantém fiel. É esse avivamento que eu quero para a minha vida, para a sua vida. Irmãos, a gente ainda continua sem acesso à cena celestial. A gente só tem acesso à cena terrestre. Muita coisa que acontece nessa vida, a gente não sabe explicar o motivo, a gente não sabe explicar o porquê, porque tudo que a gente consegue ver é aquilo que está diante dos nossos olhos. Há muitos mistérios de Deus que fazem parte da cena celestial, da cena espiritual, e essa cena nós não temos acesso. Então nessa vida a gente vai viver sem compreender o porquê de muitas coisas. Nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Eu conheço a história de crentes que saindo da igreja foram assaltados, tomaram um tiro e morreram. Isso às vezes nos assusta, porque a gente diz, ele estava voltando da casa do Senhor, estava voltando da igreja. E aí, como entender essa questão? Alguém que sai da igreja sofre um acidente de carro e morre. Como entender essa questão? Então, muita coisa a gente não consegue entender. E quando a gente não consegue entender, o que a gente faz?
a gente continua crendo, a gente continua submisso, a gente continua fiel, a gente continua temendo, a gente continua servindo, a gente continua na presença de Deus. Nós não teremos acesso a todas as informações, não teremos acesso à cena celestial, mas mesmo quando não entender, eu preciso continuar sendo quem eu sou, crendo em quem eu creio, fazendo aquilo que eu faço, servindo a Deus. Eu não posso mudar radicalmente a minha vida e me revoltar contra os meus postulados, porque algo sobreveio sobre a minha vida, algo que eu não consigo entender. Não deixa as situações da vida te mudar para pior, não deixa as situações adversas da vida fazer com que você mude a sua pessoa, que você deixe de ser quem você é, mas continue sendo fiel a Deus, mesmo quando você não entender. E é interessante, irmãos, que Jó, de fato, ele não entende. Ele pede a Deus, ele chega a clamar por respostas. Deus dá respostas para Jó, irmãos? Não. Porque eu disse que o livro de Jó é dividido em 4 partes: prólogo, diálogo, monólogo e epílogo. Capítulo 1 e 2, prólogo. Capítulo 3 ao 37, debate, diálogo. No capítulo 38, Deus se manifesta para Jó. E quando Deus se manifesta para Jó, Deus não traz respostas. Deus traz perguntas. Jó queria resposta e Deus bombardeia Jó com perguntas. Com perguntas sobre a inescrutabilidade e a grandiosidade do universo. Deus faz perguntas que Jó não tinha as respostas. Deus diz para Jó: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde estava tu quando eu fixei as estrelas? Onde estava tu quando eu criei toda essa realidade? Onde estava tu quando... E o Senhor começa a fazer perguntas para Jó. E o Senhor diz: me responde. Me responde. E a Bíblia diz que Jó respondeu. Jó fez tréplica, réplica. Jó ficou quietinho, irmãos. Jó ficou quietinho. Porque ele não tinha as respostas. Essas perguntas de Deus visavam colocar Jó no lugar dele. Irmãos, o livro de Jó não desconstrói a integridade de Jó, mas mostra suas falhas. Integridade não é perfeição. O retrato de um Jó perfeito não é apresentado no livro de Jó. Jó amaldiçoa o dia do nascimento, chega a defender a sua autojustiça, a se estribar na sua própria justiça. Ele comete diversos equívocos, ele tropeça, ele falha, mas ele falha na presença de Deus. Ele não entende, mas não entende na presença de Deus. Você está entendendo essa palavra nessa noite? Ele passa por situações que ele não consegue entender, que ele não consegue assimilar, mas ele continua sendo íntegro, porque ele não se revolta contra Deus, e ele não se desconecta de Deus, mas ele continua sendo aquele mesmo homem do capítulo 1, que busca estar próximo de Deus. Ele falha, mas continua próximo. Ele muitas vezes cria formulações erradas, mas ele continua próximo. E quando Deus se manifesta para ele, Jó queria respostas. Às vezes a gente quer algumas coisas de Deus. A gente acha que é o que a gente precisa, mas Deus sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente quer muito uma coisa, e quando Deus vem, Deus dá uma coisa completamente diferente para a gente. Porque Deus sabe qual é a nossa real necessidade. A real necessidade de Jó não era saber as respostas para as suas perguntas, mas era entender quem ele era e quem Deus era. E quando o Senhor faz as perguntas para Jó, Jó ele fica em silêncio. E Jó reconhece que ele é totalmente dependente de Deus. Jó se arrepende
arrepende de ter estribado e confiado na sua própria justiça. E ele viu que ele não era nada. Ele reconheceu a sua pequenez e a sua limitação. E a Bíblia diz, no final de Jó, já no epílogo, no encerramento do livro de Jó, que o Senhor, Ele dá uma ordem para que Jó sacrifique em favor dos seus amigos, dos mesmos amigos que o acusaram. Esse era um grande teste de integridade. E Jó, ele ainda continua íntegro, porque ele vai lá e sacrifica, ele oferece a Deus sacrifícios em favor dos seus amigos. E quando Jó oferece sacrifício em favor dos seus amigos, ele já estava curado, irmãos? Não, ele estava com tumores da cabeça à planta dos pés, ele ainda estava no ápice do sofrimento e da dor, mas Deus deu a ordem, ele obedece, cheio de tumor no corpo, mas ele obedece, uma ordem difícil de obedecer, mas ele vai lá e sacrifica pelos seus amigos. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua história. E quando Deus mudou a sua história, Jó, ele diz para o Senhor: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar do teu nome, agora os meus olhos te veem. Eu quero te convidar a ficar de pé neste instante. Cadê o pessoal do louvor aqui? Por gentileza, o louvor. Eu só te conhecia de ouvir falar do teu nome, mas agora os meus olhos te veem. Tudo o que eu passei não me destruiu, mas fez com que eu me conectasse ainda mais com o Senhor. Irmãos, eu não sei o que você está passando, mas não permita que essa situação difícil te prive de viver o verdadeiro avivamento. Talvez você está dizendo: pastor, mas como que eu vou experimentar o avivamento, a conferência do avivamento, sendo que eu estou cheio de enfermidades, eu estou cheio de debilidades, eu estou passando por situações difíceis. Irmão, se você está passando por tudo isso, Deus tem um propósito, e talvez o propósito disso tudo é te despertar espiritualmente, até diante da dor e diante da enfermidade. Mateus Henry, ele chegou a dizer que às vezes Deus permite a doença para o bem da nossa alma, mais do que a saúde para o bem do nosso corpo. Eu conheço pessoas que foram salvas por uma enfermidade que veio. Eu conheço famílias que voltaram para a presença de Deus por causa de uma enfermidade que veio. Os caminhos para o avivamento a gente não consegue mapear. A gente acha que o avivamento ele vem numa conferência, com aquele grande pregador, mas às vezes o avivamento vem por uma doença, o avivamento vem por uma perda, o avivamento vem pela exposição de uma fraqueza e de uma vulnerabilidade, porque talvez você se acha demais, você confia na sua força, na sua perícia, na sua capacidade, na sua inteligência, e aí Deus está dizendo: você precisa confiar menos em você e mais em mim. Eu preciso ser o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Eu preciso ser a tua fonte de fortaleza, a tua confiança precisa estar fundamentada em mim, não no emprego bom que você tem, não na tua riqueza, não na tua saúde, porque tudo isso é fugaz, tudo isso é passageiro, tudo isso passa, tudo isso é vaidade, tudo isso é vapor, mas a tua confiança precisa estar fundamentada totalmente em Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sinto uma unção especial aqui nesta noite. Vamos adorar ao Senhor.
Se puder apagar as luzes um pouquinho aqui, pode apagar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Eu quero que você adore. Desde quando me levanto, Adore de todo o teu coração depois de ouvir esta palavra. o meu deitar, Diga: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. cantarei a bondade. Eu estarei sempre aos teus pés. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, Tua doce voz tua presença, Senhor. que me guia em meio ao fogo. É a tua presença que nos fortalece. Escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor, e por isso nós chamamos. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Nós chamamos, Senhor, de todo o nosso coração. Em todo tempo tu és Tu és o nosso Deus. com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Há uma unção especial aqui nesta noite. Não deixe essa enfermidade te afastar de Deus. Não deixa essa adversidade te enfraquecer espiritualmente. Mas se lance aos pés do Senhor. Venha o que vier, eu estarei diante dEle, porque Ele é um Deus fiel. Mesmo quando eu não entender o porquê das situações da vida, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando a situação estiver difícil, Ele continua sendo fiel. Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus. É esse o avivamento que nós devemos desejar, o avivamento que nos mantenha na presença de Deus, em todas
as situações, em todas as circunstâncias. Senhor nosso Deus, diante da tua presença, nós nos colocamos nesta noite. Eu quero orar pelos teus filhos que estão aqui, que ouviram esta palavra. Senhor, esta conferência é uma conferência de avivamento, é uma conferência de avivamento, e nós estamos aqui, Senhor, para pedir: aviva o nosso coração, nos conecta contigo, Senhor. Não deixe que nada venha nos afastar da tua presença, mas encha o nosso coração de fé, encha o nosso coração de poder, que nós possamos estar profundamente conectados contigo, que dia após dia a gente possa se aproximar mais de ti, e que nós possamos dizer como Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te veem, porque eu estou mais conectado contigo, Senhor. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és fiel, És fiel em todo adore ao Senhor, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Diga isso para Deus. A bondade. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. A gente pode não entender, mas Ele continua sendo fiel. Todo tempo tu és Oh! tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite? A Jesus a honra, a glória e o louvor eternamente. Deus Santo, quantos foram abençoados com essa palavra? Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Deus abençoe pastor Israel, que palavra oportuna para o nosso coração. O Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, e é na tempestade que Ele se revela a nós. Louvado seja Deus. Que o nosso coração continue firme no Senhor. Deus continue abençoando pastor Israel, sua vida, sua família, sua esposa, seus pais que aqui estão. Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, tem uns avisos aqui, nós vamos encerrar rapidinho. Quero convidar você a estar conosco na cantina, hoje é a noite do hambúrguer. Amém? A noite do hambúrguer. É bife, olha o que vem no hambúrguer. É cheeseburger junto. Bife, queijo, presunto, pão e salada. Apenas, o mais barato de Miraí, é só aqui. Apenas R$8. Aí, o copo de refrigerante, não é refrigerante, é Coca-Cola. De 300 ml. Por R$2. Então, um combo aí, copo de Coca com hambúrguer, R$10. É o mais barato do mundo, não acha outro lugar. Amém? Então, passa lá na cantina, senta ali, tenha comunhão em nome de Jesus. E tem um sorvete lá também. Sorvete caseiro aí que a Iris fez, está vendendo lá na cantina, top. Passa lá e compra o sorvete também, em nome de Jesus, de chocolate. Olha só. Amanhã continua aqui, amém? Amém? Quantos estarão aqui amanhã de manhã? 9 horas da manhã, estaremos recebendo pastor Murilo Moraes de Cataguases, vai estar ministrando aqui também,
uma bênção de Deus, um homem de Deus, e cremos que o Senhor vai nos abençoar. E amanhã à noite também, às 19h30, pastor Magno Lessa, né, estará aqui encerrando esse tempo na presença do Senhor. Irmãos, eu quero só agradecer o meu irmão Valtinho. Valtinho está aí? Levanta a mão aí, Valtinho, em nome de Jesus. Quem fez esses arranjos aqui tão lindo foi o Valtinho, ó. Você pode aplaudir o Senhor na vida desse irmão. Na hora do almoço dele hoje, ele veio cá, fez em dom mesmo, 40 minutos, ele colocou isso aqui tudo ajeitado. Deus continue te abençoando, tá, Valtinho? Obrigado pelo carinho de estar aqui nos abençoando. Eu também quero apresentar o Sr. Joel. O Sr. Joel é pai do pastor Estevão. Levanta a mão aí, ó. Irmãos, o Sr. Joel é uma bênção de Deus. E ele veio de Araruama, não tinha vindo visitar ainda o pastor Estevão aqui em Miraí. E o pastor Estevão falando que ele é pintor. E eu falei, eu estou precisando de pintar a sala das crianças, vamos fazer um combinado aí. E ele veio, está pintando a sala das crianças. Segunda-feira, se Deus quiser, acaba. Glória a Deus. Sr. Joel, que Deus abençoe a vida do senhor. Foi um prazer conhecê-lo, tá bom? Ser uma bênção nas nossas vidas. E que a bênção de Deus seja sobre você, em nome de Jesus. Amém? E eu acho que é só isso os avisos. Irmãos, vamos agradecer o Senhor? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa noite, pela Tua palavra. Que a presença do Senhor seja sobre nós. Que a cada dia mais o Senhor possa continuar nos fortalecendo em Ti. Que sejamos como Jó, Deus. Antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te veem. Senhor, assim nós Te rendemos graças. Obrigado pela vida do Teu servo, pela palavra do Senhor em nossos corações. Assim oramos e Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Pastor Estevão, vem cá dar a bênção final. Eu vou lá para a porta te esperar para te dar um abraço, em nome de Jesus. Quem quiser comprar livro do pastor Israel, passa lá também, abençoa. E agora que o amor de Deus Pai, que nos alcançou de maneira poderosa, através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo reunida aqui hoje para sempre. Amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Deus é o melhor para mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme onde está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para carregar a minha fé e consolar meu coração.